Que a graça e a paz do Senhor Jesus inunde o seu coração. Pastor José de Paula, neste canal que é meu, que é seu, que é o nosso canal Momento Vida com Deus. Convido você que não fez ainda a sua inscrição, que você faça a sua inscrição neste canal, que você compartilhe a mensagem que nós temos aqui meditado, analisado juntos, que você deixe ali o seu like também, deixe a sua opinião e que você também procure compartilhar as mensagens que nós aqui estamos refletindo juntos, meditando juntos. E no final deixe também o seu motivo, o seu pedido de oração para que possamos orar por você, colocando diante do nosso Deus o seu pedido, o seu agradecimento, fazendo-o conhecido diante do nosso Deus. Nós vamos refletir na palavra de Deus, no livro de Atos, seu capítulo 13, versículo 36, que nós lemos. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Na versão da Nova Tradução na Linguagem de Hoje, este mesmo verso de Atos, capítulo 13, verso 36, nos diz o seguinte: e Paulo disse ainda: na verdade, Davi, no seu tempo, cumpriu os planos, ou seja, os propósitos, os projetos de Deus. Depois, Davi morreu, foi sepultado ao lado dos seus antepassados e apodreceu na sepultura. Talvez você olhe para o texto, pense no texto, os termos utilizados, apodreceu na sepultura, o seu corpo se decompôs. Talvez um texto que você julgue ser um texto assim inapropriado, talvez pesado, a forma dele colocar, mas é a realidade para a minha vida, para a sua vida. Nós temos um tempo pré-estabelecido, um tempo de vida aqui já determinado por Deus. Desde antes do nosso nascimento, Deus já sabia quem seria você, eu. Já estabeleceu um tempo qual nós estaremos vivendo aqui na face da terra. Deus estabeleceu metas para que eu e você venhamos a alcançar, venhamos a atingir. E o texto fala justamente disto e nos leva a pensar, então, no tema uma vida com propósitos, uma vida com objetivos, com metas a serem alcançadas. E voltando para o texto, quando ele diz, olha, tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus. Ou seja, tendo Davi, então, cumprido ou atingido os planos, as metas, os projetos que Deus havia estabelecido a ele, ele veio a morrer. Como qualquer ser humano, como qualquer um de nós, mostrando que há um tempo para cada um de nós. Não importa se é um mês, se é um dia, se 10 anos, se 50, 100 anos, nós não sabemos. Mas sabemos que temos um tempo pré-estabelecido por Deus e que ao chegar o final deste tempo, não dá para prorrogar, não dá para adiar, não dá para chamar outro para vir em nosso lugar, para substituir, para assumir a nossa vaga. Não tem como. Chegando o nosso tempo, nós partiremos.
Independente da maneira. Às vezes nós ficamos pensando, não, mas olha, se não tivesse acontecido isso, não teria morrido, porque se não tivesse sido, de repente, sofrido um acidente, não importa a forma, nós atingiremos e chegaremos ao nosso final. Não importa quanto tempo isso vai levar. Mas, e durante esse nosso tempo de vida aqui, sendo vivido a cada momento, a cada instante, como é que tem sido a minha vida? Como é que tem sido a sua vida? Eu pergunto a você, como é que você tem vivido? Com que maneira, de que maneira você tem procurado viver? De que maneira você tem procurado observar esse seu viver diário? É algo para pensarmos, é algo para analisarmos. Com que propósito, ou qual tem sido o propósito o qual você tem vivido, o qual você tem colocado como meta em sua vida? Nós vivemos dias em que as coisas estão como se estivessem afunilando, estivessem apertando, como se nós estivéssemos vivendo aqui final dos tempos. E esta é uma verdade. Nós estamos vivendo, estamos partindo para o final dos tempos. Talvez você possa observar e dizer, não, mas os tempos estão aí. O tempo termina para quem vai. Concordo com você, o tempo termina para quem parte, para quem deixa de viver esta vida aqui para viver uma nova vida na presença de Deus ou longe dele. Vai depender da maneira como nós vivenciamos aqui, como nós estamos vivendo esse nosso dia a dia, com as oportunidades que Deus tem nos dado de vivermos aqui e prepararmos como será a nossa vida futura. Todos partirão. Todos, como acabamos de ler o texto aqui, como aconteceu com Davi, que morreu, foi sepultado. Ali o seu corpo, então, se deteriorou, se decompôs ou apodreceu, como em outras versões, mas todos nós passaremos por essa situação. Mas, e como nós temos vivido? Como você tem vivido? Você já parou para pensar? Talvez você tenha vivido o seu dia a dia e você possa estar pensando em seu coração, não, mas eu tenho vivido dias que têm me dado contentamento, têm me dado alegria. Eu digo para você, talvez você tenha vivido momentos de alegria e não dias de alegria, dias de felicidade. Talvez você tenha tido momentos felizes com algumas aquisições, mas não tempos felizes. Porque o tempo feliz, o momento feliz, a vida feliz, ela só é vivida de uma maneira. Quando nós colocamos nossa vida no altar de Deus. Quando nós temos Deus como nosso Deus e temos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, pessoal. E este é o desafio que eu lanço a você. A você que ainda não tomou uma decisão ao lado de Cristo. A você que já tomou uma decisão ao lado de Cristo, eu digo para você, você tem compartilhado dessa verdade com as pessoas. Você tem aplicado isso no seu dia a dia, porque isso também é propósito de vida. Nós, como cristãos, nós somos chamados para darmos glórias ao nome de Deus e para mostrarmos ao mundo esse Deus maravilhoso que nós temos. Nós precisamos viver para a glória do Senhor. O nosso viver diário precisa ser um viver de glorificarmos a este Deus, de servirmos a este Deus. Isso precisa ser um propósito da nossa vida, viver para a glória do nosso Deus. Porque Deus, assim como colocou para Davi, Ele tem colocado para mim e para você. Metas, objetivos a serem alcançados. E Davi cumpriu os planos, os projetos, os propósitos de Deus em sua vida e depois ele morreu. Muitas pessoas acham que o importante é nascer, crescer, o viver, depois vem a morte. Mas, e quando partir, o que você deixou aqui? Já parou para pensar?
o legado que você vai deixar, se você vai deixar saudades ou não, se você vai deixar bons exemplos ou não. Deus tem projetos para a minha vida, para a sua vida, mas para que esses projetos possam ser alcançados, possam ser realizados, eu preciso me colocar na presença dele. Você precisa se colocar na presença dele. Porque muitas pessoas têm passado esse tempo de vida aqui sem descobrirem qual é o seu propósito, qual é a sua meta, qual é o seu objetivo, ou quais objetivos a serem alcançados. A nossa vida, ela não é somente nesse sentido de nascer, crescer, viver, morrer, não. Porque senão perderia o sentido de virmos a este mundo. Deus nos colocou aqui com objetivos. E nós só vamos encontrar sentido para a vida, objetivos para a vida, quando nós decidimos então consagrar, entregar a nossa vida ao Senhor. É necessário nós deixarmos de lado o nosso egoísmo, o nosso egocentrismo, nossos próprios interesses, porque a minha vida, a sua vida, a nossa vida, ela vai ser uma vida completa quando colocada no centro da vontade de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, nessa versão, nova tradução da linguagem de hoje, este versículo diz o seguinte: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Em outra versão, esse mesmo versículo nos diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, quando se tem objetivos, quando se tem planos para a vida, quando se busca viver uma vida com propósitos, nós precisamos viver essa vida na dependência de Deus. Nós precisamos viver esta vida como uma nova pessoa em Cristo Jesus. Uma nova vida alicerçada na palavra de Deus. Deus tem permitido e Deus realmente continuará permitindo que cada ser humano, cada pessoa que nasce, cada pessoa que já nasceu e aquelas que hão de nascer, que cada uma venha a este mundo para servir aos seus propósitos. Com certeza você nunca parou para pensar nisso. E que Deus permitiu que você nascesse para que você pudesse cumprir os propósitos de Deus em sua vida. Qualquer um de nós nasceu para cumprir os propósitos de Deus. E eu digo para você, pergunto também para você, qual tem sido a sua resposta para esta geração em que Deus mostra que Ele trouxe você a este mundo para que você possa cumprir os propósitos dele? Qual é a resposta que você tem dado para esta geração? Uma geração que nós vemos tão distante, uma geração que nós vemos vivendo a vida de uma forma tão depravada, tão distante. É como se estivessem alheios a tudo, sem se preocuparem com nada, sem se preocuparem em pensarem que sequer no amanhã, como será o amanhã? Diante de Deus, como será a vida? Muitos não pararam para pensar. E o texto que nós acabamos de ler nos diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, é novidade de vida. É viver com propósito para a glória do nosso Deus. Porque assim como Deus foi com Davi, Ele também é, ou melhor, foi, é e será com você.
Josué, no seu capítulo 1, versículo 9, nós lemos: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Se você tem a sua vida firmada em Deus, se o seu propósito é viver para a glória de Deus, se você tem em sua vida Cristo como seu Senhor e Salvador, não há por que temer. Assim como Davi, que viveu aqui e executou, realizou os propósitos de Deus em sua vida, Deus também está te chamando. Deus também te colocou aqui com um propósito. Ele deseja que você esteja pronto a cumprir este propósito em sua vida. Assim como Deus foi com Davi, Ele também é com você. E o propósito de Deus aqui, para mim e para você, é que você estejamos aqui revelando a glória de Deus. É que você esteja revelando a glória de Deus às pessoas, para que essas pessoas também venham a ver, a conhecer, a ter Cristo como seu Senhor, como seu Salvador pessoal. A ter Cristo e mostrar Cristo e viver Cristo no seu agir, no seu falar, no seu proceder, nas suas atitudes. É viver, é revelar a glória de Deus em Cristo Jesus. E eu pergunto a você aqui, você já descobriu qual é o propósito de Deus para a sua vida? Vamos orar? Deus, nós te somos imensamente gratos. Eu te louvo, ó Pai. Eu te agradeço. Porque o Senhor um dia me chamou lá no ventre da minha mãe. Ou mesmo antes, até da concepção, o Senhor já me havia separado, havia trabalhado para que hoje eu pudesse estar aqui, com vida, para poder revelar a tua glória, para poder compartilhar da tua palavra, para poder viver a tua palavra, para saber, ó Deus, que a minha vida está nas tuas mãos para o louvor do teu nome. Mas a minha oração é que esse que está ouvindo o recado do Senhor, que ele também busque, que ele também reconheça, que ele também entregue sua vida no teu altar e que ele possa, através da sua fala, do seu agir, do seu caminhar, das atitudes tomadas, que ele também possa revelar a glória do Senhor em Cristo Jesus. Esteja Deus agindo na vida, no coração de cada um. Esteja Deus visitando aquele que está distante, que está preocupado, que está aflito, que ele possa saber que em todo tempo o Senhor se faça presente em sua vida. É o Senhor quem o está fortalecendo, quem o está reanimando a cada manhã. E que ele possa viver uma vida com o propósito único de louvor, de adoração ao Senhor. Ele possa em todo o tempo, por onde quer que vá, em tudo o que fizer, que ele possa revelar a ti o único e verdadeiro Deus. E a certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Louvado e glorificado seja o teu nome, Deus. Nosso único e verdadeiro Deus, que em todo o tempo tem estado conosco. Eu te louvo, te agradeço por este amor, por este cuidado do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus te conceda uma semana debaixo da graça, do amor, da misericórdia do Senhor. E que você possa fazer parte também deste canal. Um canal independente,
um canal que não visa lucros, mas tão somente tem como objetivo o compartilhar da palavra de Deus. Faça parte deste canal Momento Vida com Deus. Esteja compartilhando a mensagem deste que está falando com você, o pastor José de Paula, que deseja a você uma semana debaixo do amor, na graça, da misericórdia do Senhor, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.